muitos partidos ficaram para trás. Muitos partidos que concorriam à presidência, ao governo da província, às legislativas, ficaram para trás. Vocês estão sobreviventes. Existem outros poucos sobreviventes, mas vocês pelo menos estão aqui. Eu gostava de saber. E esses que foram filtrados, esses que foram excluídos, esses que caíram, reclamam. Parece que há uma suposta falta de transparência por parte dos órgãos eleitorais em Moçambique. Não houve aqui nenhum favoritismo por parte do Conselho Constitucional. Estamos há 30 anos a realizarmos eleições neste país. Cada candidato sabe que informação deve reunir para facilitar o trabalho do Conselho Constitucional. Aos candidatos à Assembleia da República, tanto quanto ao nível das provinciais, também reuniram toda a informação exigida por lei. Não quero acreditar que da triagem feita, a Comissão Nacional de Eleições tenha fechado os olhos para uns e favorecer os outros. Tanto que tudo isto depende da forma como cada candidatura se organiza, se prepara na depositura da sua candidatura. E eu olho para este pleito eleitoral com um cardápio bastante atrativo e será um jogo democrático que irá chamar ao encéfalo de cada moçambicano a saber por que é que escolhe este e aquele. E mais do que isso, é uma concorrência feita pelos jovens. Ok. O meu candidato presidencial é jovem. O Venâncio Mondlane. É jovem. Fala o nome mesmo, diga o Venâncio Mondlane. Não, Venâncio meu Mondlane. Candidato presidencial. Já, o Venâncio Mondlane, apoiado pela coligação Aliança Democrática. Ok. Olhando para o candidato da Frelimo, é igualmente um jovem. Ok. Que promete uma corrida renhida. E não me pronuncio tanto pelos dois outros candidatos. Mas olhando para estes dois, eu penso que a coisa vai fluir em torno desses dois candidatos. Destes dois candidatos, ambos estreantes na corrida presidencial. Numa outra conjuntura. Agora tem geração Android, e ambos vêm pela primeira vez. Embora o Chapo tenha passado pela administração de um distrito e por outras atividades que vem realizando para o bem do país. O Venâncio Mondlane é um jovem dinâmico, impulsionador. As suas intervenções em Assembleia da República são bastante veementes. Vai daí que congrega valor para os moçambicanos, para a juventude moçambicana. É um jovem que não desiste na sua causa de lutar. Parece que não só arrasta a juventude. Estou a ver o candidato agora, o Alberto Manique, está a avançar pela CAD. Eu sou um candidato que me inspiro na juventude. Ok. Que acho ter muito a partilhar.
com a juventude. Em toda a minha vida, trabalhei para este país em diferentes frentes. Tirei o país no marasmo das minas neste país. Lutei e coloquei Moçambique no terceiro lugar na causa do banimento das minas no mundo. Pela minha crença, viajei pelos Estados Unidos da América, que é o país que era mais relutante no banimento das minas antipessoais. E eu me dou por vencido porque antes do ano limite nós registramos 0 minas neste país. Era um quadro da Frelimo? O ilustre Manique? Não, nunca fui. Nunca foi membro da Frelimo? Nunca fui. Nunca recebeu convite para participar da Frelimo? Não era o momento. Mas já recebeu algum convite? Não era o momento. Não era o momento. Okay. Eu cheguei à diplomacia, mas sem ser membro da Frelimo. Ok. E eu acho que a competência não deve ter a ver com a filiação partidária. Eu fui diretor nacional neste país para alimentar os moçambicanos. Sem ser da Frelimo? Sem ser da Frelimo. Então não é verdade que para ser alguém neste país tem que ser da Frelimo? Está aqui um exemplo vivo. Nós lançamos a campanha do banimento das minas em Vilanculo, com Sua Excelência, o Presidente da República de então, Joaquim Chissano. Estavam vários outros dirigentes, inclusive das Nações Unidas. Ok. E até agora, trabalho alinhado com os direitos humanos das Nações Unidas. Muito bem, ainda vou lhe chamar para virmos falar de si. Agora vamos voltar àquela resposta. Então está a afirmar que o Conselho Constitucional fez um belíssimo trabalho. Os que foram apurados reuniam requisitos. Os que não foram apurados é porque não cumpriram com os requisitos. De uma forma muito direta. E vou repetir. Que nós não podemos passar a vida a criticar o bom trabalho que as instituições fazem. Ok. Nós devemos criticar para que estas instituições façam o melhor trabalho para a nação moçambicana. Muito obrigado, muito obrigado. Evandro Massinho, seja bem-vindo mais uma vez, já saudou aí o povo moçambicano. Agora vamos à questão da transparência dos órgãos eleitorais. O seu partido foi alvo disso? Esteve a concorrer à presidência da República, o Albino Forquilha? Não. Não concorreu? Não. Muito obrigado. Não. Por uma estratégia do partido que visa em dar mais visibilidade, concentração e impulsionar um dinamismo às províncias e aos candidatos provinciais. Um exemplo claro, se estivéssemos a concorrer o candidato a governador da província e o candidato a presidencial, praticamente todas as atenções seriam viradas ao candidato presidencial. Então, a estratégia do partido foi essa de abrir mão da candidatura presidencial e focar na candidatura ou nas candidaturas às províncias para os governadores e a candidatura à Assembleia da República. Ok. Muito bem. Vamos aí, ilustre. Olha, permita-me, não toquei a questão da transparência, a pergunta da transparência, tudo bem. Pensei Olha, que não quisesse comentar. Não, aqui está livre. Aqui, quem não quer comentar sobre um determinado assunto, diga, eu prefiro não comentar sobre esse assunto. Não há problema. Permita-me, Muyanga, eu estive diretamente neste processo eleitoral, do princípio até a submissão das candidaturas. Eu tenho que confessar, reconhecer e parabenizar
ao Conselho Provincial de Eleições, ao Conselho Constitucional, pela transparência. Não posso negar que houve sim transparência. Todos os dados, todo o processo foi analisado num instante e com a nossa presença. Acredita que eu, em particular, ou a minha equipe, só saímos do Conselho Provincial depois das 00. Da Comissão Provincial de Eleições. Da Comissão Provincial da Eleição, no dia da submissão. Depois das 00, a se trabalhar, a se analisar processo por processo. Tem que dizer que aqueles senhores foram profissionais, excepcionais, foram imparciais. Okay. E analisaram e basearam-se na base do instrumento legal, a lei. Agora, muitos partidos foram excluídos. Quando digo foram excluídos, é porque não reuniam os requisitos necessários. Okay. Olha, se analisarmos, foram 43 partidos que fizeram inscrição. 11 conseguiram submeter a candidatura à presidência. 4 passaram. E eu não trouxe a minha nota, mas a nível das províncias, as candidaturas a governador, em cada província, 3, 4 partidos conseguiram submeter, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Então, vimos que foi um pente fino a nível de todas as províncias e todas as candidaturas. Mas foram imparciais. Agora eu quero tocar num aspecto. Ok. O que impossibilitou esses partidos de conseguirem submeter a candidatura, na verdade, na minha análise, é o sistema nosso eleitoral, que em si já é um obstáculo e barreira para os moçambicanos poderem participar deste processo eleitoral. Okay. Os requisitos solicitados são uma barreira. Requisitos. Os requisitos são difíceis de tratar, de organizar ou de organizar este processo. Veja só, por que é necessário 10 a 20 mil assinaturas para a candidatura à presidência da República? 10 a 20 mil assinaturas. Se o candidato à presidência da República faz parte de um partido, e o partido, a quando da sua criação, reuniu assinaturas. Okay. Aquelas assinaturas não deveriam valer pelo partido e pelos membros do partido. Não significa uma aprovação, um aval, uma sustentabilidade popular para o exercício daquele partido. Por que que o partido tem que ter assinaturas? Outras assinaturas. E depois o membro do mesmo partido que reuniu assinaturas para poder criar o seu partido. O seu partido e exercer o direito político, democrático, também tem que ter assinaturas. É um obstáculo. Na maioria dos países, modelos da democracia não funciona. Os membros não é imperioso, não é obrigatório, não é de lei que reúnam estes requisitos. Eu vejo este requisito... Explica lá bem, o povo está atento e depois está a trazer um assunto que parece novo, mas não é novo. Porque muitos candidatos que nós fomos cobrir a entrega de candidaturas lá no Conselho Constitucional, até saíam, diziam, eu tenho 200 mil assinaturas. Eu consegui 20 mil assinaturas, outras nem entreguei, porque não há necessidade. Mas foi mesmo para mostrar que nós temos. Aí tem um ponto. Tudo bem, é uma exceção e tem um ponto a analisarmos nesse aspecto. Muito bem, segura. Eu tenho que colocar a questão nesses termos. Ok. Para se criar um partido político, quantas assinaturas os órgãos do Estado precisam para aprovar? É o primeiro ponto. Quantas assinaturas para aprovar um partido? Para você se candidatar à presidência da República, quantas assinaturas você deve reunir? A questão que o Vivandro eu percebi é, se só por ser partido, imagina um partido Frelimo que diz que tem 5 milhões, né? Diz que tem 5 milhões de membros. Ainda precisa ir buscar que assinaturas, porque já tem 5 milhões de membros, que, se calhar, são os que sustentaram, aliás, na altura nem foram os que sustentaram, mas tem um número suficiente para formar um partido político. Agora, o Ivandro Massinga entende que há um entrave,
mas que esse mesmo entrave é criado pelos próprios órgãos eleitorais. Os legisladores... O João Massango apareceu. O João Massango, eu lhe vi numa entrevista, não sei se foi ontem ou antes de ontem, a ser acusado de que ele foi lá com mais de 10 mil assinaturas, mas o Conselho Constitucional só viu 4 mil assinaturas e 4 mil e poucas assinaturas. Significa que abriu-se espaço também para se falsificar, trazer documentos que não servem, só para fazer volume ali, entregar, para enganar ali, para aqueles senhores juízes não contarem, pensarem que isso aqui é muito, pá, vamos lá aprovar esse indivíduo aqui. Mas não foi o que aconteceu. João Massango vi aí que parece que prestou falsas declarações ao Conselho Constitucional. Ora, porque só tem 4 mil assinaturas, nem mínimo de 10 mil conseguiu. É a informação que está a circular. Pena que o João Massango já não quer vir aqui ao nosso programa por alguma razão, mas eu sei que ele assiste sempre, deve estar a ouvir agora. Se puder, João Massango, eu não te vou convidar, mas no dia que você achar que dá para vir esclarecer ao povo sobre esse assunto, liga para mim e diga, eu quero vir. E eu vou te abrir espaço. Né? Por mais que esteja cheio, eu vou abrir um espaço para você entrar e explicar ao povo moçambicano. Mas eu lhe cortei um pouco. O que eu estou a trazer, Muyanga, é para reflexão. Nós estamos aqui para bater o Conselho Constitucional. Não, temos que falar dos assuntos. Ok, estou a trazer um dado para reflexão, porque já não está sendo usado este modelo, esse sistema eleitoral nosso nos países que são modelos da democracia. Outro detalhe não menos importante. Eu vi muitas candidaturas a serem chumbadas por erros, falhas técnicas e não propositadas pelo candidato, pelo partido, mas pelas instituições que liberam a legalidade, por exemplo, da documentação. Ok. Por exemplo, análise do registro criminal. Muitos tiveram registros criminais com falhas, erros autográficos. Por exemplo, um Pércio sem acento, enquanto no BI tem acento. Isso chumbou. Chumbou. Por exemplo, um nome que no BI está completo, no cartão de eleitor está abreviado, ou no registro criminal está abreviado. Então, erros, por exemplo, muitos registros criminais com falhas no número do BI, ou na letra, ou na data de validade. Chumbaram. Enquanto que não é culpa dos candidatos. É culpa das instituições que processam esses documentos. Olha, é para reflexão. A questão, muitos partidos, ou alguns partidos disseram que tinham mais de 200 mil assinaturas. Há que perceber um detalhe. Existem partidos que têm condições de reunir esses requisitos em tempo recorde. Mas a maioria dos partidos, por isso que a gente sempre critica e reclama e condena a oposição por não conseguir se preparar em todos os pleitos eleitorais para fazer face a esse processo, porque a oposição não tem condições de preparar este processo, reunir assinaturas a nível nacional. A oposição não tem. Não tem. Mas criou o partido. Houve assinaturas que foram exigidas para que se criasse o partido. Esse é um outro processo. Mas reunir assinaturas para participar do pleito eleitoral então já a abre nível espaço, nacional... abre espaço para falsificação de documentos. As pessoas vão e começar também- a buscar cópias de documentos de pessoas que nem fazem parte do partido. Até pode chegar, como o povo moçambicano também está com fome, pode chegar aí com 100 meticagem, assina-me lá aqui. Assina-me. Aceita. Olha, só para terminar. Com 100 meticagem, aceita. Só para terminar, até 50 Muyanga. talvez. Só para terminar, Muyanga. Porque o Langa tem que ser introduzido. Daqui a pouco vai nos chimbar aqui no ar dizer que a mim não me deixam falar. Só para terminar, para reflexão, só temos 4 candidatos à presidência da República em meio a mais de 32 milhões de habitantes neste país. Vamos refletir. Obrigado. Só esses querem ser presidentes. Os outros estão a sofrer aquilo que é discriminação política por falta de condições. Só podem participar Muito deste bem. pleito. Muito bem. Pessoas Aqueles que têm que dinheiro. têm dinheiro. Obrigado. Professor Manique, estaremos a ser injustos com o Langa. Eu já estou a ver a cara dele até. Não, já está na hora, ilustre. Já está na hora. Obrigado. Bom, é assim, eu não tenho muito a dizer sobre isto. É claro que nós temos que ser coerentes como cidadãos, como moçambicanos que nós somos. Precisamos manter a nossa coerência. Tanto que o Ivandro é um funcionário bancário,
E ele sabe muito bem que... Como é que para sabe ser que eu atingido- funciono? Eu lhe digo aqui mesmo. Na primeira vez que eu estive com ele aqui, ele falou abertamente. Ah, é? Ele falou aqui. Ontem abertamente. persegui. Sim. A memória é traiçoeira. Eu, como funcionário, que é isto? Ah, foi no âmbito do debate, Então. Agora, só que se calhar falou no calor da emoção. Da emoção, é isso? da emoção, sim. Ok. Mas, agora, ele sabe que todas as tarefas que existem, elas exigem preparação. E preparação significa reunir alguns requisitos. Para ser bancário, precisa ter formação na área e capacidade para tal. A questão da presidência e dos outros questões políticas, neste caso, são de caráter de representação. Então, representar significa você, pelo menos, ter um determinado número de pessoas que se identificam com aquilo que é a sua forma, que é a sua forma de pensar, com aqueles valores ou ideais que defende. Os membros do partido não são suficientes? Então, a questão dos membros do partido, por que é que os dados são atualizados regularmente? Os dados são atualizados porque existem fenômenos naturais aos quais nós não podemos fugir, como a morte, como a migração e outros fenômenos que até são mesmo do processo da própria vida, não é? Que é a migração, imigração, mudança de residência. Essas questões todas têm a ver com aquilo que é a vida do ser humano. Ok. Então, o ser humano não é estático, a vida não obriga a pessoa a movimentar-se, é preciso saber. Hoje, alguém vive na província do Maputo, mas os projetos lá do Cabo Delgado levaram muita gente a ir para... Onde é que quer chegar com isso? Quero dizer o seguinte. Primeiro, é importante que, de fato, haja este filtro. Primeiro, porque as eleições são preparadas, significam gastos daqueles que são dinheiros públicos, cidadãos moçambicanos, não é? E não se pode investir dinheiro, não é? Por exemplo, numa campanha de alguém que, de fato, a priori, vê-se que não representa, em termos de representatividade, né? Não há ninguém que se identifique com ele, não é? Há presidentes dos partidos aqui que não têm membros. Nós temos Está a dizer isso? A questão é a seguinte, Moyanga. Há candidatos que vão às eleições e no final têm 2 votos. Há outros que até chegam a não ter o próprio seu voto. Então, isto como é que é? Sintomático. Está a trazer um assunto importante. É sintomático. Como é que este candidato que reuniu 10 mil assinaturas e não foi votado votar por 5 pessoas? Não foi votado por 5 pessoas. O que é que isso significa? Significa que a representatividade ou a sua representação não é verdadeira. Não é? Alguma coisa está a falhar. Então, é preciso que as pessoas que vão concorrer vão usar o dinheiro público para... Provem, tem que provar que de facto tem sustentação. Tem sustentação. E estão lá para representar um determinado grupo de pessoas, até nos estatutos das associações. Se você quer reclamar alguma coisa na associação, quer convocar uma Assembleia Geral, tem que ter reunido 3/4 dos membros, não é? Exato. Para poder... Há regras para tudo. Há regras para tudo. Mas no contexto moçambicano, Langa, no contexto moçambicano, só para irmos direto ao assunto, Exato. no contexto moçambicano, sente que há presidentes de partidos aqui em Moçambique que não têm membros de verdade? Pelos resultados que têm estado a produzir. Dê exemplo de 2, 3 presidentes de partidos que você nunca viu membros. A memória não me é fácil, mas o Conselho Constitucional apresentou... Não, mas você é moçambicano. Quantos partidos moçambicanos? Tem alguém que prometeu 10 mil no mínimo e levou 1.200 assinaturas. Quem é essa pessoa? São muitos, que é difícil. Fala os nomes também, Moçambique. Daí o povo moçambicano, o povo vai ser enganado, há de sair para ir votar em alguém que não vai vencer. O mesmo caso do nosso colega Massango, não é? Aqui, o João Massango. O João Massango. Não tem membro, João Massango. Que não conseguiu provar que os tem. Não conseguiu. Se os tem, devia ter conseguido mobilizá-los de forma a sustentar a sua candidatura. Pelo menos as 10 mil assinaturas. Exatamente, para sustentar a candidatura do seu partido, o que não conseguiu. Então, ainda vem ao de cima a história de mas acidentes, está a assistir isso. acidentes com essas questões todas, que, na verdade, acabam ainda tornando nebulosa a explanação, porque depois, os carros ficaram... como é que é? As assinaturas ficaram num carro que sofreu um acidente, essas histórias todas. Parece que já estamos num filme de ficção, não é? Então, esta falta, em algum momento, de seriedade pode fazer com que o Conselho Constitucional pode demonstrar ao povo moçambicano, de uma forma muito clara, que estas pessoas não estão preparadas. E a preparação, primeiro, está a mentir a priori, não é? Suponho que tenha mentido, tenha dito isso.
se de fato dilo em sede do Conselho Constitucional. do Conselho Constitucional. Então, demonstra-se ali que houve uma tentativa de ludibriar. Mas qual é o objetivo de alguém que não tem membros, mas quer se candidatar? Qual é o objetivo? Aí está. É por isso que nós falamos muito e fala-se muito, sobretudo mesmo nos meandros populares. Fala-se muito desta questão de chegar, dinheiro. De chegar aos fundos públicos. Aqueles milhões criticados. São 4 milhões, são 7 milhões, quanto é que é? São atribuídos aos candidatos. Eu não sei quanto é que é, só sei que os partidos estavam mesmo preocupados porque eram 7 milhões, já disseram 14. Só para terminar o raciocínio. Sim, só tem 30 segundos. Eu queria aclarecer. Por exemplo, os candidatos, os partidos que dizem que foram, portanto, injustiçados, devem reunir todas as provas. Isso é para considerações finais, meu irmão. Exato. Você está a apelar já, é para considerações finais. Muito bem, muito bem. Pediu a palavra, ilustre, porque temos que passar para um outro tema. Sim. Olha, eu pedi a palavra para dizer que é necessário e benéfico para o povo moçambicano apresentar a fasquia da sua representatividade ao nível nacional. Ok. Nós não podemos brincar de realizar eleições. Na luz da lei, não há favoritismo. As eleições são guiadas de acordo com o escopo jurídico aprovado em Assembleia da República. Mas, aliado a isso, eu tenho a sorte de fazer parte da time da Commonwealth. Ok. Eu posso provar aqui. Não, eu sei. Dos vários países onde eu fui, todos os candidatos a presidente da República são exigidos a depositura de um número bastante considerável para a aprovação da candidatura. Os partidos políticos que concorrem devem se guiar pela lei eleitoral de cada país. Eu sempre, fora das candidaturas, sempre disse, quando chegamos ao período eleitoral, não podemos transformá-lo num cogumelo em tempo de chuvas, em que todos querem, em que todos se acham. E eu parabenizo o meu presidente, Venâncio Mondlane, que em menos de um mês conseguiu 200 mil assinaturas. Conseguiu 200 mil assinaturas. É um trabalho bastante dinâmico que envolveu todos os seus simpatizantes, todos aqueles que o acham o melhor candidato deste país. Não tinha como ser diferente. Agora, é a febre do momento, né? Quando nós Atenção, viemos para aqui, estamos a concorrer, devemos mostrar ao povo moçambicano que nos guiamos pela lisura, pela responsabilidade e pelo compromisso. Então, a lei não pode alterar de acordo com as vontades. A lei é produzida para reger o futuro.